Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam e o que nos conecta é o aplicativo do Amigo Giassi. Se você não baixou esse aplicativo, você tá batendo toca, a Maninho já falou pra você. O aplicativo do Amigo Giassi, primeiro de graça, você baixa free, de graça, tá bom? Você vai lá nas lojas da Apple e do Android, você vai baixar de graça o aplicativo e ali no aplicativo você vai liberar descontos exclusivos para você comprar nos Giassi Supermercados. Então não existe desculpa agora para você economizar. Até porque o aplicativo libera cada desconto que você não tem noção. Tem desconto de 50%, 60%, você não tem noção que às vezes aparece aqui, que aí você fica mais alucinado ainda, que o preço do Giassi é bom. Aí no aplicativo fica melhor ainda. Então baixa lá, seja amigo Giassi, beleza? Se o cara que tá aqui, posso dizer com certeza que é meu amigo de longa data, já tive o prazer de entrevistá-lo tantas vezes. Doutor Eduardo Alamini, advogado, especialista em direito médico. Como é que tá, bruxão? Boa tarde, mano, tudo jóia? Beleza, Odu, eu te provoquei, né? Provoquei porque o CRM aí, os médicos aí estão todos felizes, porque algumas novidades, né, em relação ao direito médico, né, muita coisa vai mudar, mas é muita coisa de verdade ou não? Então, mano, tem algumas controvérsias aí no meio dessa nova resolução. Se esperava aí há mais de 10 anos aí uma mudança bem significativa, né, na questão de marketing e publicidade e propaganda médica, e foi feito inclusive em 2020 uma pesquisa pública junto com os conselhos, os médicos, enfim, foi aberto a inclusive agências de marketing todas que deram as suas opiniões, o que poderia melhorar. Por quê? Nós tínhamos uma resolução antiga que não acompanhou a mudança junto com as tecnologias, né? Nós temos aí as redes sociais aí mais fácil, muito mais acesso, muito mais simplificado, muito mais fácil com o próprio profissional fazendo isso. E a gente esperava, na verdade eu esperava, acho que um pouco mais, tá? Muita coisa ainda ficou um pouco mais do que liberdade para o médico na comunicação? Um pouco mais de liberdade, tá? A primeira coisa, vamos dizer assim, então, foi publicada semana passada a resolução, então, a mudança, a resolução 2336 de 2023, que muda a questão da publicidade e propaganda na área da medicina, só que ela tem uma vacatio legis, ou seja, uma vacância que só vai entrar daqui a 180 dias, que é em março de 2024. Para que, teoricamente, funcionaria esse período? Para as pessoas se adequarem. Não, né? Você não se adequa à melhoria você faz. Pois então, se fosse uma coisa muito gritante, a retrocesso. Aí você se adequa, pô. Exatamente. A melhoria não. E muita coisa já estava sendo feita. Então, você se adequa para pagar imposto. Então o cara vai te rabar ano que vem. Exatamente. Então é meio que tu dá o doce e depois tu tirar o doce da mão da criança, sabe? Mas por que 180 dias? Que não é essa invenção? Seria para esse período, assim, para talvez uma espécie de análise do que vai, né? Se pode ser que lá na frente mude alguma coisa. Pode mudar ainda até lá? Sempre pode? Sempre pode, né? Até começar a valer, pode ter alguma alteração. Tá, mas vamos lá, eu quero que você deixe, por exemplo, mais claro com quem está ouvindo, o que o médico, porque eu como publicitário, eu atendi muitos médicos, fiz muita marca para médicos, sempre sofri muito, cara, porque a gente não podia fazer nada, é tudo muito limitado. Para advogado também. Pô, quantos advogados a gente fez comunicação? Você tem muitas limitações, hein? Você tem que seguir. Agora, o que o médico não podia fazer que ele vai poder fazer? Tá, vamos lá. Só para fazer um ganchinho nisso aí, mano, só rapidinho. A gente tem que pensar o seguinte: quando a gente trata, né, com essa resolução nova, e quando a gente fala de Conselho Regional de Medicina ou Federal de Medicina, ela é o órgão fiscalizador do médico, tá? Então, assim, muita gente pensa que o CRM tá ali para defender o médico, mas não. Tá ali para tirar os maus médicos do mercado e proteger a sociedade. Tá? Tem outros órgãos que vão defender os médicos. Tá? Mas o CRM não defende o médico. Não defende o médico, tá ali para fiscalizar o profissional. Quando a gente vai trabalhar com a parte de publicidade, nós estamos trabalhando com quem? Não só com essa legislação aqui. Nós temos que trabalhar com o Código de Ética, que ainda está vigente, e tem um decreto-lei de 1942. Atualizadíssimo. Que fala ainda... na Segunda Guerra Mundial. Que fala ainda sobre propaganda dos médicos, enfermeiros, dentistas. Então, assim, hoje o médico é proibido de publicar mais de 2 especialidades. Eu faço residência em 3 especialidades. Você não pode publicar mais que 2? Só 2. Por quê? Porque tá vigente ainda o decreto-lei de 1942. Caraca. Então, ou seja, a gente quando tá analisando essa resolução nova, a gente não pode se ater somente a ela, mas a gente tem que ter uma abrangência maior, tá?
um exemplo do que, né, tu traz assim, que algumas questões que já havia, o marketing trabalhava bem essa questão, que é o antes e depois, tá? Ou seja, antes do procedimento e depois do procedimento. Quais são as complicações que se tinha? Eu como advogado, tá? Existe uma discussão doutrinária de que é uma obrigação médica, que é a obrigação da cura, ele não tem vamos chamar assim, essa obrigação da cura, mas ele tem que utilizar todos os meios necessários para se tentar chegar a esse resultado cura, tá? Na obrigação de resultado, eu sou obrigado a demonstrar, a entregar aquilo que eu prometi, tá? Então, quando eu mostro que, vou dar um exemplo aqui, que o meu nariz era de uma maneira e vai ficar assim, eu tô dando pro paciente aquela ideia que, olha, ou meu nariz vai ficar daquela maneira como o médico me prometeu, ou o resultado não foi aquele prometido, tá? Então, essa questão aí, para nós advogados, que se discute muito, tá? Porque assim, a gente não quer muito que se tenha essa atividade fim, porque a gente entende que mesmo a cirurgia plástica puramente estética, ela é uma cirurgia com seus riscos, né? Cada corpo humano tem a sua maneira de responder. Então, só que isso, como transformou agora nessa resolução, meio que derruba isso, entendeu, mano? E isso, pra defesa médica no processo, me complica. Tá, mas aí vamos lá, você falou do antes e depois, tá? Qualquer fundo de quintal publica antes e depois. Aí o médico, o cara que estuda 10, 15 anos não pode fazer. Então, essa é um negócio, cara... Essa é a reclamação médica, né? Não tem que ser, cara. Então, assim, e concordo com eles, existiam outras especialidades que estavam fazendo essa propaganda, né? A parte da odontologia. Sem preocupação, não tô falando que não é isso, mas tô dizendo que tem qualquer um sem especialização poderia fazer. Entendo. Quer dizer, e o médico que estuda tanto não faria. Exato. Então, assim, eu também sou favorável, acho que tem que demonstrar o teu conhecimento, e tu vai demonstrar onde? Após o procedimento, né? Então, assim, o que a resolução trouxe? Vou poder fazer? Vou poder fazer. Desde que eu tenha alguns requisitos. Quais são esses? Os riscos que aquele procedimento pode trazer. Tem que explicar. Tem que explicar. Então, assim, tem que ter o caráter informativo para a população. Tá? E é isso que é importante. E eu acho que isso o marketing vai tirar de bandeja, tá? Porque é fácil pro marketing isso. Sim. Tá? Então, assim, aquela proibição, então, que se tinha, não se tem mais. Quando você fala a verdade também, você não precisa enrolar. Quando fala a verdade é fácil, cara. Quando você trabalha com a verdade é muito fácil, sabe? O problema é quando você quer enrolar. Você quer mascarar. Aí, meu velho, aí você se enrola nisso. Não, eu concordo contigo, cara. Concordo. Então, assim, é essa a questão. Então, eu tenho que ter sempre, pensar na medicina não como um mercado, tá? E sim como uma geradora de saúde. Mas você tem visto isso acontecer? A medicina virar um mercado? Inevitavelmente vai virar. Né? Vai virar. É um negócio, entendeu? Você tem os dois lados da moeda. Sim, eu acho que sim. Eu acho que há espaço para os dois, tá? Pelas andanças que eu tenho aí, a gente vê que tem muitos pacientes que procuram médicos que sejam conhecidos nas mídias sociais, tá? Mas também tem aqueles pacientes que fogem deles, entendeu? Então é um campo que tem para todos, mano. Tá? Então, assim, aquele que quer demonstrar o seu trabalho... muito oba-oba, não quero esse cara, mais ou menos isso, assim? Tem paciente para todos os tipos. Tá, mas daí, por exemplo, assim, o que o médico não pode fazer? Isso que é muito claro, né? Por exemplo, alguma coisa que desvie do código de ética, mas, por exemplo, o que ele não pode, de uma forma mais clara? Então... Ele não pode dizer quantas vidas salvou, né? Quer dizer, isso aí não pode. Não. Você não pode... Tudo que pode gerar uma concorrência desleal com o paciente, não pode falar mal do paciente. Não pode dizer que eu salvei mais que o fulano. Não pode falar mal de um colega, tá? De uma especialidade, enfim, isso é terminantemente proibido. Outra questão que é terminantemente proibida é a questão de anúncios de medicamentos que tu faça parte. O médico não pode participar. Não pode, tá? Tu não pode falar o nome do medicamento. Exemplo, eu uso a toxina botulínica. Eu não posso falar que eu uso a marca Botox. O médico não pode falar. O médico não pode falar. Tá. Outra coisa também. Mas isso em entrevista, post, publicações,
Né? Dentro do consultório, pô, aí é ele paciente. Ou dentro do consultório também não pode? Não, dentro do consultório é mais é uma relação de confiança entre o médico e o paciente. Agora, né? você está falando de publicidade. Estou falando de questão de publicidade, né? Então a resolução traz essa questão de publicidade. Né? A outra questão também que não pode ser feita por exemplo, tu tem um equipamento e tu dizer que aquele equipamento teu é o único da região, ou é ele que faz a milagres. Então assim, ó, tudo que tu traz essa forma de que tu és único, tu descobrisse uma fórmula nova, que o teu equipamento é o único da região que faz tal procedimento, que tal resultado, isso mesmo que seja, né? Mesmo que seja. Mesmo que seja. Quer dizer, importei um equipamento lá, só eu tenho, não posso dizer que só eu tenho? Não. Eu posso dizer que é o primeiro da região ou não? Não. Também não posso? Não. Tu pode dizer o que ele faz, mas não pode trazer um superpoder para ele assim, para dizer que é exclusivo. É o melhor de todos, tá? Isso não pode. Tô quase com dó dos médicos. Vamos falar disso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ele, doutor Eduardo Alamini, comigo aqui num papo bacana sobre são novas diretrizes, é isso, né? Que o CRM estabeleceu para os médicos, para comunicação e para publicidade. Eu já volto rapidinho aqui no Manos Radio Show. Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos de hoje, a publicidade médica nos conecta com o doutor Eduardo Alamini, ele que é especialista, advogado, especialista em direito médico. Doutor, você está falando da especialização, né? Quer dizer que o médico que não ter especialização vai ter que colocar em letras garrafais que ele não é... Não entendi isso aí, explica direito, vai. Então vamos lá, como diz do início. Tá. Uma obrigação médica, né? Então sempre ser inscrito no CRM, né? Então ter o seu número. Então quando tiver um Instagram ou Facebook, tem que contar na página inicial ali, tem que ter o teu nome. Tá, que tem que estar exposto ali. E o número do CRM. Tá. Se tu tiveres uma especialização, se tiveres o número do RQE, que seria o número da especialização, tu tens que colocar também ali. Tá. A especialidade e o número do RQE, tá? E o que a resolução trouxe agora? Não era permitido tu dizer que era especialista, não o sendo, né? Mas tinha uma discussão muito grande e existe algumas ações, inclusive, de grupos de pós-graduados que tentam, não digo, mas que tenham uma caracterização de especialidade. Querem se proteger. Tá? Na verdade, sim, ó, vamos lá, eu me formei, não quis fazer nenhuma residência, mas trabalho há 15, 16, 20 anos de uma especialidade, né? Mas eu não posso dizer que eu sou especialista. Porque você não tem a residência. Porque eu não tenho residência, não tenho RQE. Então pode ser feito através de residência ou uma prova de título com a sociedade da especialidade, então tu pode requerer conseguir o número do RQE. E o que essa resolução trouxe? Então, se eu tenho pós-graduação, eu posso informar agora que eu tenho a pós-graduação. Tá. Mas, e aí vem uma confusão aí que também não pegou muito bem, está sendo discutido isso. Tu tens que colocar descrever ali que tens a pós-graduação, colocar em letras garrafais que tu não és especialista. Quer dizer, se você não tiver... Se não tiver o RQE, tu não pode considerar como especialista. Mas você vai botar grandão o quê? Na rede social, na capa ali, não especialista? Se tu quiseres colocar a tua pós-graduação, tens que colocar na rede social ali, não especialista. Caraca, Então isso está gerando um desconforto bastante no meio da medicina. Quer dizer, você não fala o que você é, você fala o que você não é. Isso. Tá, é claro que eu entendo a argumentação do pessoal que fez a residência, porque eles dizem que tem aquele período que eles ficam de aula, de conhecimento, e são lá 1000 horas, eu acho, de treinamento para se ter o RQE. E na pós-graduação tu tem menos tempo, né? É quinzenal, etc. Mas tu também tens o conhecimento aí. Então, alguns dizem que é a briga por reserva de mercado, outros dizem, não, poxa, porque se tu não é especialista, por que tu não conta a verdade e diz que tu não és especialista? Então tem sempre essa discussão aí olha que, mano, vai ser por um bom tempo isso. Não vai acabar, tá? Mas nesse não sentido, acaba. mas num geral melhorou pro médico fazer publicidade. Você acha que melhorou ou também é uma ilusão isso? Não, melhorou. Porque assim, tu não tinha nenhuma regulamentação, né? Então assim, com a regulamentação tu vai saber o que tu podes e o que tu não pode fazer. Pelo menos, né? Fica mais claro. Pelo menos isso. Porque antes tu não tinha muito isso. Tá? Então tu fazia uma propaganda, tu fazia uma publicidade
e ficava tenso esperando que de repente surgisse algo do CODAMI, que é a comissão de propaganda dos conselhos, que de repente fizesse um puxão de orelha em ti ou entrasse com uma sindicância para tu responder, quem sabe, um futuro processo ético. Caraca, Hoje não. Hoje, com a resolução, eu sei aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu sou proibido de fazer. Isso vai me abrir um campo maior de possibilidades de... Daí você está falando também, por exemplo, que agora o médico pode fazer selfie. O médico pode fazer selfie. Antigamente ele não podia fazer selfie. Mas hoje já está valendo ou tem que esperar os 180 dias? Não, tem que esperar. Tudo que você está falando é os 180 dias. Tudo que eu estou falando aqui tá nesse período aí de vacância e até entrar em vigor a legislação, que é em março do ano que vem. Vou falar essa palavra aqui, vacância, que não transtornados. Eu vou colocar vocês em vacância. Vacatio legis. Vacágio. Isso. Bonito isso aí, usar essa expressão. Palavra latina, que é esse período de vacância aí, da publicação e até a... Mas ele pode fazer selfie desde que... Então, desde que as pessoas que apareçam com ele, né, que são a equipe da cirurgia ali, tenham consentimento, dê o consentimento para ele de comparecer. Porque também tem outra complicação que também seria a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí tu tá trabalhando com a questão de dados, né, de pessoas que são identificadas, que também poderiam te incomodar numa eventual outra ação. Então, quando eu digo de novo, mano, quando a gente fala numa resolução específica, nós estamos falando não só dela, mas tudo que vem também aí junto dela aí de apetrechos. Doutor, né? Quem quiser te procura também, vai procurar mais especialistas sobre direito médico, né? Aí você pode ajudar mais, é isso mesmo? Vamos lá. O doutor Eduardo Alamini aqui comigo, especialista, você está convocado para vir aqui depois dos 180 dias para me dizer o que ficou e o que não ficou, o que tá valendo ou não, né? E outra, né? Porque eu acredito que até essa mudança, alguma coisa vai acontecer. Já existe algumas leis, algumas ações aí que... Você está convocado, você vai vir aqui, vai vir no Multiverso, você vai explicar isso direitinho, pode ser? Beleza, Doutor Eduardo Alamini comigo, num papo bacana aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, nesse programa o que a gente gosta é que todo mundo possa fazer publicidade. Segundo o Dino Cardoso fala, né? A minha frase principal: deixa o mercado se regular, não te mete, tá bom?